Explica Mato para mais um vídeo e desta vez para falar do conjunto das partes de um conjunto. Então o que é que vais aprender e o que é que deves já saber para entenderes melhor esta explicação? Ficarás a conhecer o conjunto das partes de um conjunto e também o seu cardinal, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto. E o que é que deves já saber? Trabalhar com conjuntos, portanto operações com conjuntos e saber o que é o cardinal de um conjunto. E também relativamente ao cálculo combinatório, principalmente as propriedades das combinações, uma delas que eu vou aqui apresentar. Bom, então avançando para o conjunto das partes de um conjunto. Considera o conjunto A com estes três elementos, A, B, C. Eu vou começar por fazer aqui este exemplo verbalmente e fazendo mesmo aqui o conjunto das partes, que eu vou representar assim, ok? O conjunto das partes de A é igual a... E começar por dizer o seguinte... O conjunto das partes de A é um outro conjunto, portanto é um novo conjunto, constituído por todos os subconjuntos de A. Então vamos pensar, bom, se é constituído por todos os subconjuntos de A, então tem obrigatoriamente o conjunto vazio, porque o conjunto vazio pertence a qualquer conjunto, é um subconjunto de qualquer conjunto, portanto o conjunto vazio está aqui de certeza, e também pelo próprio conjunto A, que eu depois vou escrever aqui no fim. É só para ter aqui alguma ordem de raciocínio, ok? E agora, vou ter de visualizar aqui todos os subconjuntos de A e posso obter aqui subconjuntos com um elemento, por exemplo, só o A é um subconjunto de A, só o B é um subconjunto de A, só o C é um subconjunto de A. Depois vou ter que pensar nos subconjuntos com dois elementos e depois com três elementos. Então vamos a isso, por ordem. Com o elemento podemos ter então o subconjunto A, podemos ter o subconjunto B, podemos ter o subconjunto C e com um só elemento é o que temos. Agora avançamos para dois elementos. Então posso ter o subconjunto AB, o subconjunto AC, o A com C, e o subconjunto com dois elementos também B com C. Estão aqui todos com dois elementos, B com C. Agora falta só aqui o subconjunto com três elementos, que é o próprio A, ou seja, é o subconjunto A, B, C. Bom, e este é então o conjunto das partes de A, que é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Nunca se esqueçam que o conjunto vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de qualquer conjunto, ok? Bom, e agora algo interessante que tem a ver com o cardinal, ou seja, o número de elementos das partes de A, que neste caso nós conseguimos contar aqui, eu já o escrevi em extensão e por isso conseguimos ver quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas eu vou mostrar aqui uma forma de contar os elementos das partes de A sem ter de o escrever em extensão, porque isso pode não ser possível, pode não ser prático fazê-lo e pode até não ser necessário. Mas vamos lá ver, com esta forma de pensar que eu aqui construí o conjunto das partes de A, o que é que eu fui fazendo? Fui fazendo combinações de elementos. Fui pensando, bom, quantas combinações eu consigo fazer aqui destes três elementos 1 a 1 e deu, reparem, estes três. E, portanto, será uma combinação de 3, 1 a 1 que dava 3, dava este elemento, este e este. Depois fiz as combinações 3, 2 a 2 e 3, 3 a 3. E também fiz a combinação de 3, 0 a 0, que dá o conjunto vazio. E, portanto, quando queremos contar o conjunto das partes de um determinado conjunto, e neste caso tem 3 elementos, mas pode ter N elementos, poderemos fazer da seguinte forma. Eu vou aplicar então aqui ao caso concreto. Posso fazer uma combinação de 3, 0 a 0, e vai dar então o conjunto vazio, que eu sei que pertence ao conjunto das partes. Mais... Depois vou fazer todos os elementos, todos os subconjuntos, aliás, que têm apenas um elemento do conjunto em causa. Então, neste caso, faria uma combinação de 3, 1 a 1, que dá 3, que são estes 3. E agora vou contar todos os subconjuntos com dois elementos dali. Então, fazia uma combinação de 3, 2 a 2. Neste caso, iria dar 3, 2 a 2 dá 3, que iria dar estes 3 aqui. Mais, e agora vou contar os subconjuntos com 3 elementos, que é uma combinação de 3, 3 a 3, que dá 1, e que, portanto, que seria este aqui. Ora, já foi visto na aula de combinações, e por isso eu disse que seria um pré-requisito para esta aula. Na aula de combinações eu já mostrei uma propriedade, vou só aqui escrever um pouco melhor. Ora, 3, 1 a 1, e aqui então 3, 3 a 3. Bom, já sabemos quanto é que dá esta adição.
Porque na aula de combinações, eu vou escrever então aqui, eu mostrei este resultado que vou agora aqui colocar e vou aqui salientar mesmo neste retângulo azul. Eu mostrei nessa aula das propriedades das combinações que uma combinação de n 0 a 0 mais combinação de n 1 a 1 mais até combinação de n a n foi mostrado que é igual a 2 elevado a n. Portanto, é um resultado que já conhecemos. Quem não souber pode ir ver essa aula que está feita esta demonstração. Bom, e daqui nós poderíamos concluir, mesmo sem ter escrito o conjunto, e se fosse de mais elementos o conjunto A iria dar um número maior, não é? E portanto aqui dará 2 elevado a 3 e isto pode ser concluído através desta propriedade que já foi então demonstrada, ok? Bom, então, visto isto, o que é que temos relativamente ao conjunto das partes? Temos o seguinte, só para vincar aquilo que foi feito com este exemplo. O conjunto das partes de um conjunto E representa-se por P de E é o conjunto de todos os subconjuntos de E. Relativamente ao número de elementos desse conjunto, que é o cardinal, número de elementos do conjunto das partes de um conjunto E, representa-se por cardinal de P de E, já conhecemos o símbolo do cardinal, e é igual a 2 elevado ao cardinal de E. Reparem que o cardinal de A aqui é 3. O cardinal de A é igual a 3, tem 3 elementos. E o cardinal do conjunto das partes ficou igual a 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a cardinal de A. Bom, fica então concluída esta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.